Boa noite a todos. Respeito aos outros, de paciência e amor. Bons resultados virão. Ser otimista é dispor-se a eliminar os defeitos do mundo interior. Convido a todos a fazer a oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos e companheiros do Plano Maior, primeiramente, quero agradecer aqui pela semana que tivemos, por estarmos aqui nesse momento, nessa casa de oração. Agradecer por todas as bênçãos recebidas, que são muitas, e muitas vezes não paramos para agradecer. Assim te agradecemos nesse momento, Senhor. Assim queremos pedir a proteção divina dos amigos e companheiros do Plano Maior, para que possam estar junto conosco nesse momento, nos iluminando, abençoando, permitindo que possamos ter uma boa compreensão da palestra da noite. E assim pedimos também que seja estendido o seu manto de proteção a cada um de nós que aqui está, bem como a cada um que está em seu lar, assistindo pelo Facebook, em sua casa, que também possa ser orientado por Ti, Senhor. Agradecemos mais uma vez e que a Tua luz, a Tua paz e o Teu amor esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Sol nas Almas, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Valdo Vieira, no capítulo 26, onde nós temos orientações acerca das sugestões. Somos assaltados constantemente por toda sorte de mensagens, cuja função prioritária é sugerir inúmera sorte de adesão aos mais variados projetos, sejam comerciais, políticos ou sociais, nos engajando em círculos e propostas. Naturalmente, num mundo onde nós nos encontramos agora imersos pela tecnologia e capazes de acessar pela internet grupos, conversas, sites de notícia, sites de opinião, nós estamos imersos num oceano de sugestões e de propostas. E isso nos alcança constantemente. Nós, várias vezes ao dia, muitas vezes na semana, muitas horas do nosso tempo são ali colocadas. E há uma infinidade de mensagens. Cada uma delas nos sugere algum tipo de proposta, algum tipo de projeto, algum tipo de proposição. Nós temos propostas comerciais, nós temos propostas políticas, sociais, econômicas. E nós podemos ou não nos engajarmos nestas sugestões que nos alcançam e que nos encontram. Essas mensagens, elas são lançadas e nós precisamos falar sobre isso, ter noção acerca disso, para que nós possamos nos posicionar diante dessas circunstâncias e desse tempo. Essas sugestões nos alcançam pelo sentido da audição e da visão, com campanhas criadas para atingir nossa razão e aderir aos nossos pensamentos, requisitando nossa emotividade e chamando a nossa atenção. Então, principalmente pela audição e pela visão. Mas, como espíritas que somos, sabemos também que, na mesma proporção, nós somos visitados pelas propostas, pelas sugestões e pelas inspirações que nos alcançam pela via espiritual, pela via mediúnica. Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, e esse maior e menor grau significa para nós maior ou menor compreensão desse fenômeno. Quanto maior a compreensão que temos desse fenômeno, mais
facilmente, mais previsivelmente podemos entender todas essas propostas e nos precavermos dela. Quanto menos nós sabemos acerca da mediunidade e quanto menos nós entendemos esses mecanismos, muito do que nos é sugerido muitas vezes escapa ao nosso crivo de entendimento, à nossa razão, e nós nos mergulhamos em situações muitas vezes que nós não compreendemos e que passam a nos atingir. E o espírito de André Luiz nos chama a atenção acerca da emotividade e pensamento. Adere ao pensamento, gruda na nossa emotividade, requisitando a nossa atenção. Então, pela audição e pela visão, essas campanhas são feitas para possuir, para alcançar esse apelo, mas também pelo aspecto espiritual da nossa mediunidade individual. Ocorre, porém, que a verdadeira sugestão que nos move de maneira tectônica é a autossugestão. Pois o que realmente importa nesse oceano de vibrações é aquilo que recolhemos e alimentamos dentro da nossa consciência. Então nós recebemos muitas sugestões, mas aquela que nós queremos observar agora, nós estamos imersos nesse manancial de sugestões e inspirações, nós queremos falar da autossugestão. Então nós recebemos uma inspiração, nós recebemos uma orientação, nós percebemos uma imagem e isso requer de nós a nossa atenção. Mas, dentro desse universo, dentro desse oceano de vibrações, algumas chamam a nossa atenção. De todo o universo que vibra, somente alguns pontos aderem à nossa atenção e à nossa emotividade. Atinge a nossa emoção e ganha a nossa atenção. Se nós temos consciência disso, nós facilmente damos a volta. Mas, se nós não temos consciência disso, nós vamos alimentando aquilo que nos alcança. Nós vamos dando crédito àquilo que ouvimos, àquilo que vemos e àquilo que sentimos. E vamos nos autossugestionando, vamos nos autoalimentando. Então aquela coisa, às vezes é uma imagem, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra. Às vezes é um pensamento que só... E nós captamos aquilo e vamos automaticamente valorizando, automaticamente vamos colocando mais atenção, mais aquilo se alimenta da nossa energia, mais aquilo toma o nosso sentimento, mais aquilo se avulta. E nos toma. Às vezes passamos o dia inteiro com um pensamento, uma imagem, aquilo fica recorrendo nas nossas mentes. E aquilo fica nos autossugestionando. Será que não é assim? Será que não é daquele jeito? Mas talvez seja isso, talvez foi aquilo. E nós ficamos criando mentalmente um teatro, uma imagem. Nós damos corpo a alguma coisa que muitas vezes é uma sugestão. Às vezes é uma imagem, às vezes é um instante, às vezes é só um pensamento. Só um pensamento. E aquilo vai sendo alimentado dentro de nós e ganhando corpo. Nas mais variadas ordens de assunto, passamos a valorizar e por vezes supervalorizar. E olha o que o Espírito nos aponta. Com os recursos da imaginação. Imaginação. Aquilo que está na ordem do nosso interesse e a partir dali é impossível estimar até onde nós vamos suportar a sua atração e a sua influência. Suportar. Mas veja bem,
Autossugestão. Até que ponto você vai suportar a sua autossugestão? Porque as vibrações são as mesmas, as sugestões são lançadas, as imagens, a inspiração, né, o pensamento veio, passou, mas nós pegamos aquilo e transformamos. Passa a existir e a exercer atração, peso, influência. E daí eu estou ali assoberbado, eu estou ali triste, eu estou ali irreflexivo, eu estou depressivo, mas aonde que está? Aqui. Na cabeça, dentro de mim. Porque eu peguei uma palavra, uma situação e supervalorizei aqui. E daí vem um espírito e diz assim, é impossível estimar. Essa casa aqui onde nós estamos agora, alguém magnetizou, alguém pôs esforço ali e ela se ergueu do mato, do chão, da pedra. Não há a menor dúvida a respeito disso. Mas ela foi imaginada primeiro. Ela foi desejada e depois ela foi valorizou. A pessoa supervalorizou aquela imagem. Mas o problema não é nas coisas boas, o problema é quando nós utilizamos todo esse mecanismo aqui contra nós mesmos. Quando nós utilizamos esses mecanismos para nos atrapalhar. Quando nós utilizamos esses mecanismos para nos torturar. E muitas vezes nós quase sucumbimos. O suporte que havia, a capacidade que havia de suportar aquilo, desmorona. Mas está dentro da cabeça. Nesse tocante, torna-se necessário entender que somos as únicas autoridades capazes de permitir ou não permitir o trânsito desse ou daquele pensamento nas vias da nossa alma, contaminando ou saneando o nosso íntimo. Quem que é a autoridade? Quem que é capaz de dizer isso aqui vai transitar, isso aqui não vai transitar? Isso eu permito, isso eu não permito. A própria fala já nos diz: eu sou a única autoridade. Então vem alguém e diz assim: olha, essa situação desse jeito, dessa forma. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, mando eu. Ah, mas você tem que pensar assim, fazer assim. Não, na minha cabeça, eu. Eu sou a autoridade dos meus pensamentos. Então eu recebi uma inspiração, as energias estão aí, as sugestões estão aí, as imagens estão aí, está tudo aí. Tudo nos alcança. De repente alguma coisa, como se fosse um estouro, uma bomba. Nossa, aquilo chama a minha atenção e eu chego lá e aquilo me toma o sentimento. Para lá. A autoridade aqui sou eu. Então não é uma inspiração, não é um pensamento, não é uma imagem, não é uma fala. Ninguém. E o que eu quero? Já que eu sou a autoridade capaz de permitir ou não permitir o trânsito no meu pensamento, na minha alma, no meu espírito, o que eu quero? Eu tenho que saber o que eu quero. Por que eu estou sendo tomado? Porque eu não determinei nada. E aquilo que eu determino, isso eu quero, isso vai vir na minha cabeça, mas vai vir no tamanho, na dose que eu determino, porque eu quero suportar. Porque às vezes a gente sucumbe
por nós mesmos. Nós nos perdemos, nós sucumbimos aos nossos pensamentos, aquilo que eu permito, eu supervalorizo, eu quero suportar. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós desejamos. Isso é a orientação dos Espíritos. Cuida com o que tu quer, porque você pode conseguir. E a gente pensa assim, mas se eu quero, né? Por que esse tom assim de ameaça? Por que esse tom de perigo na voz, na orientação dos Espíritos? Porque é perigoso. Nós precisamos ter consciência. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Cuidado. Você pode ganhar. Ah, mas vai vir só coisa boa. Depende. Então, um espírito que esteve na Terra, que encarnou aqui, que teve a sua vivência, várias vivências, agora ele tem a capacidade de voltar e nos advertir. Esse espírito diz assim, cuidado com o que você deseja, porque você pode ganhar. E a gente acha que esse espírito não sabe do que fala. Judas disse assim para Jesus, mestre, deixa eu cuidar da bolsa do dinheiro. E daí Jesus disse, muito bem, Judas, pode cuidar, mas tomara que isso não pese no teu coração. Tomara que não pese no teu coração. E pesou. Decidiu o futuro do mestre. Judas achou que ele sabia o que estava fazendo. E ele cobra 60 moedas, depois ele joga no chão, lá nos pés do Sinédrio. Não resolveu o problema. Devolver o dinheiro não resolveu o problema. Pagar para eles parar, não parou aquilo que tinha que acontecer. E Judas suportou? Não, Judas ruiu. Judas tirou a própria vida. Porque ele queria cuidar da bolsa. Ele queria entender mais que o Cristo e queria determinar pela bolsa, pelo dinheiro, que as coisas deveriam acontecer. Claro, o mestre salvou Judas. Judas reencarnou e teve diversas situações onde ele pôde se redimir, até que ele se transformou num espírito iluminado, trabalhando para o mestre novamente. Mas ele sucumbiu, por causa de um desejo que ele tinha. Na cabeça dele, ele superalimentou e sucumbiu. Eu desejo certas coisas, mas eu doso, porque senão eu não vou resistir, não vou suportar. Isso requer que nós selecionemos as opiniões. Selecionemos as opiniões. Selecionemos os juízos, as lembranças, os temas e os informes que nos alcançam através das conversas, das leituras, dos espetáculos, dos apelos e dos entendimentos que peneiramos intensamente em nosso campo íntimo cotidianamente. E assim, não é só agora, né, ou daqui meia hora, hoje de noite, é todos os dias, o dia todo, enquanto existir em nós capacidade de ouvir, ver e raciocinar. E assim, falamos da matéria, mas quando sairmos da matéria, lá no plano espiritual, nós vamos ter opiniões, juízos, lembranças, temas, informações, partidários, está tudo lá. Porque nós viemos de lá, se nós estamos reproduzindo aqui na Terra um ideal da espiritualidade, de onde vem tudo que nós trazemos e entendemos e construímos aqui? Vem de lá. Então nós precisamos desde agora montar dentro de nós esse entendimento acerca do que nos alcança, do que nos chega, do que nos rodeia, e nos colocarmos nessa condição de entendermos e trabalharmos, peneirando, selecionando, afastando de nós, do nosso campo íntimo, aquilo que não
serve. E aquilo que serve nós devemos dosar. Porque nós podemos nos lambuzar, nós podemos nos contaminar, nós podemos utilizar uma coisa que é para o bem. E quantos crimes são cometidos por amor? Nós nos deixamos corromper, nós nos deixamos influenciar a tal ponto pelas nossas paixões, que utilizando aquilo que nos move, seja o amor, em coisas destruidoras. Então há que se dosar, para que nós não nos perturbemos. Cada inteligência é um centro de ação atuante e fermentativo dentro das coletividades. E se nós não aprendermos a usar o crivo da razão e do raciocínio para reter o bem e eliminar o mal, seremos suscetíveis de cair como joguetes da perturbação. Cada inteligência. Quando ele diz cada inteligência, ele está dizendo assim, cada um de nós como nós somos, cada um de nós aonde nós estamos. Nós somos um centro de ação atuante e fermentativo. Então eu estou ali só vivendo a minha vida, mas isso já é, muitas vezes, motivo de influência para alguém. Já é, muitas vezes, motivo de crítica para alguém. E sendo como somos e vivendo como vivemos, nós também somos fermentativos. E o Cristo fala disso. Ele diz assim, basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Então, era uma metáfora, é uma figura. Jesus tentava passar para nós uma imagem que, de certa forma, nos sugere, nos serve de exemplo para muita coisa. Então o mestre diz assim, um pouquinho de fermento. Eu sou um pouquinho de fermento, aonde eu estiver. Um centro de ação atuante e fermentativo, aonde eu estiver, com as minhas opiniões, com as minhas posições, com os meus desejos, com as minhas posturas, eu estou influenciando, agindo, movendo, atuando e fermentando. Muitas coisas podem surgir, podem fermentar a partir de nós. Então eu tenho lá o meu arcabouço que me representa, que dentro da minha cabeça faz sentido, o qual eu alimento, eu permito, eu racionalizo, como diz na situação seguinte ali, usar o crivo da razão e do raciocínio. Eu sou assim. E sendo assim, eu posso estar sugerindo, sugestionando, instigando alguma coisa. E daí vem um espírito e diz assim, reter o bem e eliminar o mal. Então, às vezes, o meu ponto de vista pode estar fermentando, pode estar levedando uma ação que eu não tenho como controlar. E pode se transformar numa coisa ruim. Pode se transformar num mal. Pode se transformar em uma perturbação. Mas, da mesma forma, estando eu vivendo a minha vida e sendo como eu sou, eu posso acatar uma sugestão, não usar o crivo da razão e do raciocínio, reter isso mesmo sendo ruim, mesmo sendo o mal, e virar joguete de perturbação. Então, nós estamos influenciando e sendo influenciados. Nós influenciamos o meio aonde estamos e somos influenciados pelo meio aonde estamos. Nós somos um centro de ação atuante e fermentativo. Daí a responsabilidade de ter consciência. Vamos cuidar com o que falamos, como agimos, como pensamos. Nós que temos filhos sabemos
que os nossos filhos vão fazer o que fazemos e não o que dizemos para eles fazerem. Mas nós vamos ter colegas de trabalho, às vezes mais jovens, que estão, muitas vezes, na posição dos nossos filhos. Amigos que estão na posição de nossos irmãos. E nós podemos ser o centro de ação, o centro fermentativo que vai perturbar aquele lugar, aquela família, aquele grupo. E aí? Nós seremos capazes de sustentar ou vamos sucumbir? Aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós mantemos com a supervalorização do nosso pensamento. Seremos capazes ou não seremos capazes? Então nós precisamos... E daí, já que surgiu aqui agora, como é que a gente vai agir então de agora em diante? Porque agora nós vimos que o fato de existirmos e sermos como somos pode influenciar negativamente. Como que faz? Qual postura nós vamos adotar diante dessa situação que o Espírito nos coloca? Postura de humildade. Eu não sei tudo, eu não entendo tudo, eu não compreendo tudo, eu sei que o Cristo faria desse jeito. Eu sei que o Cristo talvez me orientasse assim. Eu sei que nessa proposta, se eu não posso aditivar o bem, eu vou me calar e vou ficar bem quietinho aqui e vou fazer uma oração. Vou meditar acerca de tudo que eu estou vendo, de tudo que eu estou ouvindo e vou pedir orientação para me colocar o mais acertadamente possível. Para que eu, usando a razão e o raciocínio, impulsione o bem. Vai dar tudo certo? Provavelmente não. Mas eu vou estar errando querendo acertar. E não errando porque eu quero errar. Quase em sua maioria, os processos obsessivos que perturbam a humanidade acontecem devido às brechas morais daqueles que desconsideram a responsabilidade de viver sem se incomodarem com as escolhas que surgem no dia a dia. Então vem uma sugestão, eu vou para lá. Vem outra sugestão, eu vou para lá. Vem outra sugestão, eu caminho para frente. E daí vem um espírito e diz assim: desconsidera a responsabilidade de viver sem se importar com as escolhas que surgem. As sugestões estão aí, as inspirações estão aí. O que nós precisamos fazer? O que é bom e o que é mal. Razão e consciência. Então, pera lá. Eu tenho responsabilidade de viver escolhendo bem. Porque isso acontece no dia a dia, a toda hora, todos os instantes, na rede social, fora da rede social, nas nossas ponderações, eu comigo mesmo, as inspirações espirituais, as sugestões, a psicosfera, nós estamos mergulhados nisso, não há como fugir. Não há como vivermos fora das redes sociais, os celulares, os apelos estão aí na televisão, em todos os lugares. As pessoas estão aprendendo a se comunicar, está tudo aí. Mas eu sou a autoridade dentro da minha cabeça. Eu elejo e eu doso. E eu não vou sucumbir a essa responsabilidade. Eu vou fazer escolhas saudáveis, sim. Independente do que me alcança. Ah, mas chega por um amigo, não interessa. Ah, mas está lá no ambiente de trabalho. Beleza, vou escolher. Se não valer, tchau. E ainda antes de fazer as escolhas, quando eu percebo que a coisa é grave, eu ainda vou erguer meu pensamento e vou me aconselhar com o Mestre Jesus. Não vou dar bobeira. Agindo assim,
Abriremos todas as portas do coração para as energias geradas pelo mal. Se nós não nos responsabilizamos, se nós aderimos de qualquer jeito, sem prestar atenção, abrimos as portas do coração para as energias geradas pelo mal. Bastando que esse mal pareça belo e doce como mel. E pelo contrário, nós vamos fechar as portas do nosso coração e do nosso entendimento desavisados quando o bem chega. E nós vamos fugir do bem só porque ele não veio fantasiado. Então, se eu pego o mal e faço ele parecer bonito, ele passa pelo meu crivo, ele passa pelo meu raciocínio e eu saio reproduzindo. E eu viro um perturbador de mim mesmo e da sociedade. E daí eu vou superalimentando aquilo e quem cai? Eu e todos aqueles que eu perturbei. E daí depois, como nós já sabemos, né? Nós nunca fazemos o mal para o outro, nós fazemos para nós mesmos. Daqui a pouco eu vou ter que voltar e resgatar cada perturbação que eu criei. Cada problema que eu gerei, eu vou ter que desgerar. Lei de ação e reação. Os espíritos dizem, olha, Deus não precisa vir aqui te punir. Aquilo que você fez volta para ti. Então, faça o bem volta para você. Faça o mal volta para você. E você tem que colher. O mal que eu faço, eu tenho que colher. Aquilo que eu perturbo, eu tenho que restituir. Aquilo que eu destruo, eu tenho que refazer. É a lei. E como espíritos que somos, estamos aqui de passagem, mas voltaremos. Então ninguém escapa daquilo que precisa desenvolver, aprender, evoluir. Nós não conseguimos, não é possível. E daí Joana de Ângeles diz assim, aqui na Terra você vai aprender tudo sobre tudo. Nós só vamos nos desvincular do planeta quando todas as lições do planeta forem entendidas por nós. Tudo sobre tudo. Ah, mas eu tenho preguiça. Tudo sobre tudo. Ah, mas eu não quero fazer isso. Tudo sobre tudo. Vai voltar até que tudo sobre tudo seja entendido, seja vivido, seja corrigido. E o Mestre Jesus ratifica isso? Ele diz assim, tudo vai se cumprir até a última letra, até o último iota da lei. Vai cumprir a lei até o último ponto, até a menor letra. Quando sanar isso, cumpriu a lei. Esse descuido nos complica. E é verdade. Então é só um descuido. É só um descuido. Nos complica. E complica os outros. Estabelecendo desequilíbrios, infortúnios, discórdias, que acabam atingindo a todos de forma indiscriminada. Pois não conseguiremos aceitar todos os convites que nos acenam, cabendo analisar antes. Então os convites estão aí, as sugestões estão aí, as inspirações estão aí, mas não há como aceitar tudo. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E se eu me descuidar, olha, prestando atenção, estudando, analisando, buscando através da oração, fazendo direito, a gente já se complica? Imagina se você anda destrambelhado. Imagina se você olha alguma coisa só porque parece bonita e tem gosto de mel. Uau! E a verdade, vamos ser coerentes com a verdade. Ela é dura, a verdade ela é firme, a verdade às vezes ela é inconveniente. É punk namorar e flertar com a verdade. Mas ela é a verdade.
E ela vem sem fantasias. A verdade, às vezes, ela bate na gente. Até porque a gente é casca grossa, né? Couro duro. E às vezes a gente abre mão da verdade e prefere a fantasia, prefere a loucura, prefere o desequilíbrio. E os convites estão aí. E às vezes esses convites, eles vêm. Esses pensamentos, eles têm uma lógica. Às vezes as inspirações vindas dos espíritos e da psicosfera adoecida, eles têm uma lógica, cara. Eles têm um brilho. Eles têm assim, sabe, desliza que nem uma água, assim, cara, é impressionante. Um pensamento, cara, ele é uma coisa impressionante. Mas, se nós tivermos entendimento disso, se nós utilizarmos o crivo da razão, se nós percebermos o quanto disso está sendo valorizado dentro da nossa imaginação, mesmo um pensamento bonito, que se encaixa, que está tudo certo, mesmo esse, nós vamos perceber e vamos tratar de resolvê-lo. Porque eu sou a autoridade dentro da minha cabeça. Então eu vou permitir só o que eu quero, vou me esforçar para só o bem florescer, e ainda assim eu vou dosar, porque eu não quero cair, não quero sucumbir. Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Olha só. Kardec já nos trazia isso, né? A fé precisa ser raciocinada, precisa ser compreendida, a fé precisa ser entendida, estudada, porque naturalmente nós achamos que fé é acreditar. Você tem fé? Sim, eu acredito. Mas fé não é acreditar. Fé vem de fidelidade. Fé vem de continuar acreditando mesmo quando todo mundo não acredita mais. Quando você acha que está tudo errado, você continua na fé. Fé tem uma outra etimologia. Fé não é acreditar. Fé é continuar fiel. E o Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Não é porque me dizem, não é porque me falam, é porque eu sei. É porque eu racionalizei, é porque eu movimentei. É porque eu analisei, eu entendi. Eu decidi. Fé raciocinada. E o Cristo, nosso mestre e guia, certa vez disse que não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Olha o pensamento do Cristo, cara. Então ele não é o mestre, ele não é o guia, mas ele veio trazer a espada. Certamente com essa afirmação deixou claro que a sugestão para cada um é uma decisão particular. E quando nós decidimos, nós estamos utilizando um mecanismo magnífico, que é o nosso livre-arbítrio. Eu decido. E eu decido com base na minha fé. Eu entendi. Eu entendi. E quando eu me movimento, eu dou uma passadinha lá no Mestre, lá no Cristo. E mesmo quando Cristo fala uma coisa dessas aqui, diz que não vem trazer a espada, mas sim a divisão, não veio trazer a paz, mas assim a espada, a divisão, o fogo. Eu entendo. Porque se ele veio trazer a espada, então o negócio é nós sair cortando todo mundo, né? Pega uma espada, o mestre disse. Não. Tem que raciocinar. Tem que pensar no que está fazendo, no que está agindo, como que está fazendo. O bem também sugere e se insinua. Todavia cabe a nós particularmente aderir aos seus convites e propostas,
vigiando diariamente como Cristo orientou, de modo que saibamos colher aquilo que o bem planta no mundo. O bem também se sugere, mas o mal ele é insidioso. O mal faz alarde, o mal faz barulho, o mal faz propaganda. O mal se vende. E ele se adorna, ele se cobre de beleza. E a verdade não, a verdade vem dura, mas ela é verdade. O bem é silencioso, o bem é calmo. O bem também se instala, não parece, mas ele se instala dentro de mim, depois o bem se instala junto de mim, depois o bem se instala na outra pessoa, a outra pessoa me observa as minhas sugestões de vida, as minhas sugestões de comportamento, as minhas sugestões de postura, e ela valoriza isso, superalimenta dentro de si mesmo, conversa comigo e me pede: como que você é assim? Como é que você pensa desse jeito? O que você faz para isso acontecer dessa forma? Em quem você se inspira? E talvez nós possamos fermentar, sermos um centro de ação do bem, das coisas boas, daquilo que também sugere e se insinua. E como o jugo do Cristo é leve, como o jugo do bem é leve, todos nós conseguimos carregar. Nós não sucumbimos, nós não tombamos, nós não mergulhamos. Nós conseguimos nos movimentar e nos qualificar se nós aderirmos a essa sugestão do bem. Convido a todos para que ao final dessa reunião de hoje, dessas lições que a espiritualidade consegue nos trazer, que nós possamos fechar os nossos olhos e direcionar pela nossa vontade, direcionar o nosso pensamento, a nossa consciência, buscando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, para que as energias do bem e do belo floresçam em nós, nos acompanhem e sejam a nossa luz e a nossa bandeira. Que os amigos espirituais, do qual nós não conhecemos, que tanto se importam pelo nosso bem, trazem essas orientações tão oportunas e tão sugestivas para que nós entender esse universo que nos cerca, que nós possamos, utilizando o filtro da fé, da oração e da meditação, com esse filtro elegermos o bem e, ao utilizarmos essas energias, possamos ser aqueles que as propagam, aqueles que as carregam, aqueles que as mantêm, que já nos faz bem diante da fé raciocinada que somos capazes de envergar. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.